108, alguém a gente pode pedir na próxima vez. Então vamos abrir a Bíblia para Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Uma coisa, não filha. Atos, capítulo 10. Dando continuidade ao estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Tá? O Elber. O Elber. Na última aula, O Elber. nós analisamos a profecia de Joel, e citada por Pedro em Atos 2, 17 a 21. E nós notamos que Pedro, quando os judeus, em número de quase 3.000 pessoas, foram batizados para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, em Atos 2, 39, ele disse: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. E a profecia de Joel dizia a respeito que o derramamento do Espírito haveria de vir sobre toda a carne. Mas no dia de Pentecostes, somente os 12 apóstolos receberam o revestimento especial de poder através do cumprimento da promessa de Jesus sobre o batismo com o Espírito Santo. E os 3.000 judeus que foram batizados naquele dia receberam a presença interior do Espírito. Então nós vemos que naquele dia de Pentecostes, realmente o Espírito foi derramado, mas não sobre toda a carne, porque apenas judeus, em número de 12, receberam o Espírito naquela medida batismal. E os 3.000 começaram a receber o Espírito a partir da obediência ao batismo. Mas, então a igreja vai prosseguir, pregando o Evangelho, e cada vez que uma pessoa crê em Jesus e for batizado, Deus vai dar o Espírito Santo àquele que lhe obedecer. E o Evangelho então vai sair da Judeia, vai se esparramar pela Galileia, pela Samaria e vai se alastrando pela Fenícia e Chipre e outras regiões. Mas ainda o Evangelho estava restrito ao povo judaico. Então só o povo judaico que obedeceu ao Evangelho de Cristo estava recebendo o dom do Espírito Santo através da sua obediência ao batismo na água. Então, mas a profecia de Joel dizia: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, para aquela profecia alcançar o seu cumprimento total, pleno, era necessário que o Evangelho ultrapassasse a barreira cultural entre os judeus e as outras nações, e assim o Espírito Santo pudesse estar disponível para todos os povos. Amém? Amém. E isso vai acontecer em Atos capítulo 10. Aquela barreira entre judeus e gentios era algo tão forte que mesmo Jesus tendo dado instruções tipo fazer discípulos de todas as nações, os judeus talvez só entendessem que eram judeus espalhados por todas as nações, né? Mas na verdade Jesus queria mais, porque o próprio Jesus havia profetizado que haveria um só rebanho e um só pastor, que havia ainda outras ovelhas que não estavam no aprisco de Israel, que Jesus também precisava conduzi-las. E tudo isso acontece a partir de Atos 10, porque Deus deixa claro a sua igreja aqui na terra, que compunha-se apenas dos eleitos do povo de Israel, que os gentios também são aceitos por Deus, e que a sua palavra, o seu reino é para todos os povos. Amém? Então, quando você
lê a passagem e tem esta visão do reino de Deus, então você não vai achar que o que aconteceu na casa de Cornélio está acontecendo todo dia sobre os pentecostais, né? Porque você entende que Deus tinha um propósito muito específico e muito grandioso, na verdade. Então, por causa dos eventos em Atos 10, é que o Evangelho pôde chegar até nós. Amém? Então, vamos começar aqui lendo Atos 10. Atos 10. Né? Então, eu vou lendo e nós vamos explicando passo a passo. Né? Então, Pedro estava na cidade de Jope, depois de ter ressuscitado Dorcas, e ele estava por ali alguns dias fazendo o que eu e ele mais gostamos de fazer, pregar a palavra, né? E Deus então vai usar essa oportunidade, porque Cesareia é perto de Jope, um dia a pé pelo menos. Então diz assim, Atos 10, versículo 1, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus lembrou que você é gente boa. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo nele toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus,
e tendo posto testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Note bem. Então, a igreja já está espalhada pelo mundo. O cristianismo já tem uns 6 a 10 anos que o cristianismo já está no mundo. O reino de Deus já estava na terra esse tempo todo. E agora, quando Pedro está em Jope, entra na história do cristianismo um homem chamado Cornélio. Então Cornélio, quem era Cornélio? A Bíblia diz que ele era um centurião. Centurião é um chefe do exército romano, né, responsável por 100 homens. E ele estava, né, a serviço da corte chamada corte italiana, lá em Cesareia, que era uma cidade muito importante, né? Era dali que saíam as ordens para controlar as rebeliões em toda a Palestina. Mas este homem, ele provavelmente ele não era judeu, né? Ele era gentil. Provavelmente ele é romano mesmo, né? Mas qual era a qualidade dele? Mesmo não sendo judeu? Justo e bom. Ele era um homem temente a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel. Ele não era circuncidado, ele não tinha se tornado um prosélito, mas ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele reverenciava. Ele não era um homem idólatra, ele era bom, ele ajudava o povo judaico, mandando talvez ofertas para o templo, nas festividades, né? E aqui fala das boas obras e esmolas que ele fazia. Então ele era gente boa, né? Então Deus diz, e ele era um homem de que mais? De oração, né? Além de ser gente boa, temente a Deus, ele era uma pessoa que orava, né? Está vendo? Então Deus é o Deus de todos os povos. Onde estiver um joelho, né, dobrado, se dirigindo a ele vai ouvir. Amém? Amém. Ele vai atentar. E este homem te continuava a Deus. E parece que ele seguia mais ou menos, né, aquelas horas em que o judeu orava 3 vezes por dia. Porque na hora nona, 3 horas da tarde, apareceu esse mensageiro celestial para ele. E o mensageiro disse o quê? Cornélio, Deus lembrou que você é gente boa. Deus lembrou que você está se esforçando para agradar a Ele. Mas você não está salvo. Você precisa ouvir as palavras de Pedro. E as palavras de Pedro vão, você obedecendo as palavras do meu apóstolo, então você vai ser salvo. Então manda logo mensageiros a Jope, que é aqui pertinho, e manda chamar Simão, que ele está lá, Simão Pedro. Senão ele chama o Simão curtidor e não vai adiantar nada, né? Então Simão, mas é o Simão que tem por sobrenome Pedro. E aí então logo ele dispensou os seus 2 empregados e um soldado, né? E ali eles foram para chamar Pedro, né? Bem, então Deus está trabalhando com Cornélio, que é um gentil, que não é judeu. Agora Deus tinha que trabalhar do outro lado. Qual lado? Do lado judaico. Então Deus está trabalhando do lado gentil e está trabalhando também do lado judaico. Porque a salvação, disse Jesus, vem dos judeus, né? Então a salvação veio dos judeus para o resto do mundo, não se limitando ao povo judaico. Mas a igreja, até o momento, não tinha esta consciência, né? Não tinha esta consciência. Então, os cristãos que foram perseguidos, eles foram por toda parte pregando a palavra. Mas eles só pregavam para judeus ou pessoas já convertidas ao judaísmo. Eles não abriam muito para
quem não era judeu, quem era idólatra, ou quem estava seguindo outros deuses, né? E aí então Deus usa qual situação com Pedro? A fome, né? Vocês estão com fome? Eu tenho sentido um vazio no estômago aqui, eu não sei se eu estou doente ou se eu estou com fome, né? Mas Pedro então sentiu fome, né? E ele teve a visão, né? E a visão foi as carnes que os judeus, em Números 11, né, no livro de Números, capítulo 11, eram proibidos de comer, né? Então, e aí a voz, né, disse: Pedro, pode matar, pode comer, sacia sua fome. E Pedro, como um ótimo judeu, zeloso da sua lei antiga, disse: de modo nenhum, Senhor, eu sou puro, eu não como essas porcarias aí não, né? Eu não como esse lixo aí não, né? Esse lixo aí, que quem come é os outros povos. Eu não sou comum, eu sigo a lei de Moisés, eu sigo as tradições do meu povo. Então note bem aí que Pedro, como um bom judeu, ele reage de modo nenhum. Nunca comi coisa comum e imunda, não é agora que eu vou, né, me tornar impuro. E a voz diz o quê? O que eu purifiquei, não consideres mais comum. Isso sucede 3 vezes, lembra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem que ser 3 vezes, né? E depois aquele lençol se recolhe ao céu, e aí o Espírito fala com ele: olha, Pedro, já tem aí 2 caras que eu mandei, vai com eles, não pergunta nada, porque é eu que estou, o quê? Dirigindo tudo, está vendo? Mas quem mandou lá foi Cornélio, não foi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está, o quê? Movendo nos bastidores, né? Ele é Deus, ele está direcionando as pessoas e as coisas para o fim desejado, né? Mas, como Jesus mandou os seus apóstolos e discípulos pregarem o Evangelho, então o anjo não podia ter pregado o Evangelho logo que apareceu para Cornélio. Porque se Jesus mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho, e depois ele começa a mandar outros seres, né? Então se desfaz a lógica da ordenança de Jesus. Então era necessário que Pedro. Então Pedro, né, recebe aquelas pessoas que não são judeus, né? Os judeus né, Simão, o curtidor, acolhe eles vão passar a noite lá, provavelmente vão ter uma refeição juntos. Isso já é estranho para os irmãos, né? Mas o Espírito mandou, então vamos aquietar os ânimos, né? E agora, por que tem que ser Pedro? Porque Jesus fez uma promessa. Ele disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então Pedro, né, de alguma forma, ele foi o apóstolo, né, que você tem o primeiro sermão. Quem foi que pregou em Atos 2? Foi Pedro. Ele toma a iniciativa e ele fala para os judeus a primeira vez: arrependei-vos e batizai-vos para o perdão dos pecados. E assim Pedro abre a porta do reino para os judeus entrarem. Bem, mas o reino está ainda fechado, com os portões trancados para as outras nações, para os outros povos, para as outras raças. Então não podia, embora Paulo foi escolhido depois, o apóstolo aos gentios, tinha que ser Pedro, porque Pedro ainda tinha que completar a profecia que Jesus disse a respeito dele, né? E dos 12 também. Bem, então aqui nós temos aí, a partir do versículo 23, vamos continuar lendo, né? Só o detalhe aí no versículo 22, os homens dizem, um detalhe que aqui na narrativa do anjo nós não ouvimos antes, mas diz assim: o anjo mandou te chamar para Cornélio o quê? Ouvir as tuas palavras, né? Então o que Pedro tinha?
tinha a mensagem. Amém? A mensagem que gentil nenhum ainda tinha ouvido na íntegra para se converter a Deus. A mensagem sobre Jesus de Nazaré. Então, o mais importante sempre é o quê? Sempre é a mensagem. Amém? Então, o propósito era ouvir a mensagem. E Cornélio sabe muito bem disso, né? Bem, diz aqui então, versículo 23. Acompanhe comigo, por favor, na leitura. Aí você não vai cansar, nem te dar sono, nem você não vai enjoar de ouvir eu falar. Então, Atos 10, 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então, Pedro vai sozinho? Não. Jesus ensinou a gente a ir sozinho? Não. Ele ensinou no mínimo o quê? 2 em 2. E Pedro vai aproveitar, vai pegar uns 6 lá, que estão disponíveis, né? E vai levar todo mundo. 7 judeus vão caminhar juntos, tá vendo? Então, quer dizer, Pedro sabia que uma coisa importante estava para acontecer, porque não é todo dia que o Espírito dava uma visão para ele, dizendo, tem aí 2 caras gentios e é para você ir. Né? Então, Pedro, percebendo que algo importante iria acontecer, né, na história do cristianismo, ele cercou-se de testemunhas. Né? Cercou-se de testemunhas, também, claro, de apoio e de ajuda de outros irmãos, porque ele não andava sozinho. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Né? Cornélio, o quê? Estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou, o reverenciou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu-se aquelas pessoas todas, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem de outra raça considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Então, o que está acontecendo? Pedro então caminha um dia, no outro dia ele entra em Cesareia. Pedro devia estar um pouco cansado, né, da viagem, né, mas ele tinha que ir rápido. E Cornélio já estava o quê? Já estava esperando. Imagine, né, se Cornélio tivesse um relógio de pulso igual nós, né? Quantas vezes ele teria olhado para aquele relógio esperando o mensageiro de Deus? Agora, Cornélio estava sozinho? Não. O que é bom, você nunca vai aproveitar sozinho. O que é bom mesmo, você tem que repartir. Cornélio, ele era temente a Deus, mas não era só ele. Toda a casa dele era temente a Deus. Todas as pessoas com quem ele se relacionava também eram. E ele reuniu todas aquelas pessoas. Está vendo? Ele tomou iniciativa. Não é? Então, você tem Pedro pregando aonde? Numa casa. Não é isso? Então Deus precisa de um mensageiro, e precisa de um pai de família, e precisa da sua casa. E tudo vai acontecer. Não é? E aí, o que é interessante, Cornélio só encontra e ele reverencia Pedro. E Pedro levanta e diz o quê? Eu também sou o quê? Eu também sou homem igual a você. Né? Pedro não deu o anel dele de diamante para beijar. Pedro não deixou eles beijarem os pés dele. Né? Pedro não estava com uma roupa especial. Pedro não estava de terno e gravata, dizendo, eu sou o pastor Pedro, tudo bem com você? Não, ele disse, eu sou homem igual a você. Né? E aí abraçou Cornélio, foi entrando,
né? E aí Pedro viu aquele povo reunido e Pedro disse: olha, gente, vocês também sabem que há um judeu como eu, pelos da minha nação, é inaceitável que eu entre, que eu me associe, que eu me aproxime de pessoas que são de outras raças. Então, o que estava acontecendo naquele dia? Algo inédito. Inédito. Né? Não tinha acontecido ainda na história da igreja de Cristo. Né? Nenhum apóstolo ou profeta da igreja havia se reunido com gentios daquela maneira. Era inédito o que estava acontecendo. E ele disse então isso, e ele disse que o que tinha acontecido, por que ele estava ali, se aquilo era proibido aos da sua nação. Deus estava agindo, amém? Deus estava operando, Deus estava revelando, abrindo os olhos de Pedro sobre o significado da visão. Sabe quando Pedro teve aquele êxtase, ele começou a meditar qual é o significado da visão. E ele entendeu. Entendeu o quê? Que aquelas carnes representavam o povo que comia aquelas carnes. Né? Ele não podia comer aquelas carnes porque ele era um povo separado. Mas agora Deus estava querendo unir todos os povos por meio de Jesus. Amém? E ele disse, Deus me demonstrou, né? Pela visão, pela voz do Espírito, pelas coincidências que estavam acontecendo, que a nenhum homem eu considerasse como um homem. Então, a barreira do relacionamento já está transposta. Pedro podia aproximar daquelas pessoas. Mas Pedro queria saber qual era o motivo, né? Que ele estava ali, enviado por Deus. E aí Cornélio vai dizer, né? Qual versículo nós estamos? 30. Versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias. Cornélio passou esses 4 dias como, hein? Ansioso demais. Faz hoje 4 dias, que por volta desta hora, 3 horas da tarde, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Era um mensageiro celestial. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Diz aqui, a tua oração foi ouvida. Qual foi essa oração que foi ouvida? O que será que Cornélio pediu? Deus me salva, Deus me mostra o caminho, né? Deus me mostra a verdade, Deus, eu não quero ser perdido, eu quero morar com o Senhor na eternidade. Qual foi a oração? Deus atendeu, né? Deus, talvez a oração de Cornélio fosse, Deus, me manda alguém que me ensine os teus caminhos santos e verdadeiros. Porque só isso, só fazer boas obras, eu estou sentindo que não é suficiente para te agradar. Qual foi essa oração? Um mistério, mas muitas orações são assim, e com certeza, se forem homens como Cornélio, vai ser atendida, amém? A tua oração foi atendida diante de Deus, e as tuas esmolas foram lembradas. Versículo 32, o anjo disse, manda pois alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Então o anjo disse, manda chamar Pedro, o endereço dele é tal. Né? Está vendo? Bem diferente das revelações hoje em dia, né? Tem 2.000 pessoas, o cara fala uma coisa que encaixar em alguém é aquilo. Não, aqui tinha só o anjo, e Cornélio disse, é Pedro o nome dele, e ele mora com outro cara chamado tal, e o endereço é tal. Então, quer dizer, não tinha como não dar certo, porque era Deus que estava operando e agindo em tudo. E ele disse então, versículo 33, portanto, sem demora,
Na mesma hora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Muito obrigado em vir, Pedro, obrigado. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para quê? Para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Às vezes, como aqui estamos entre a igreja, né, com pouquíssimos visitantes, mas às vezes passamos por cima de uma frase tão importante. Note bem, Cornélio agradece a presença do mensageiro de Deus. Amém? É interessante porque eu fui convidado para pregar no encontro de casais sábado e eu falei 45 minutos. Quando eu sentei na mesa, uma pessoa, a esposa de um dos obreiros, disse que eu não fui feliz porque aquele tempo de mensagem não era apropriado para o evento. Né? Acho que ela é bem diferente de Cornélio aqui. Né? Então, porque aqui Cornélio diz assim: agora pois estamos todos aqui. Então, eles não estavam lá para comer pizza, eles estavam lá na presença de quem? Na presença de Deus. Estamos todos aqui na presença de Deus. Prontos para quê? Prontos para ouvir. Ouvir quanto? Tudo o que te é ordenado da parte do Senhor. Está vendo? Não é à toa que Pedro está na casa daquele homem. E não é à toa, Senhor, que um dia a palavra veio para esta família. Porque Cornélio era humilde, era grato, ele tinha sede e fome da vontade de Deus. Amém? Amém. E ele estava ali, junto com os seus, todos aqui, na presença de Deus. Ele estava se sentindo na presença de Deus, porque tudo estava acontecendo e Pedro estava lá, e ele estava muito feliz que Pedro estava lá. E ele diz: nós estamos prontos, Pedro, para ouvir. Eles estavam buscando milagres, eles estavam buscando curas, eles estavam numa campanha para arrumar um emprego, alguma coisa assim. Não, eles estavam prontos para ouvir o que Deus manda a gente fazer. Amém? Amém. E sempre tem que ser assim o espírito da igreja. Amém? Se nós vamos lá para a ceia do Senhor, nós temos que estar prontos para ouvir. E não pronto para não ouvir. Pronto para, antes de falar, já para pensar. Antes, o sermão está na metade, já está dizendo: não gostei desse sermão, nem acabou ainda. Né? Não, nós temos que ser pessoas assim, amém? Amém. Prontos para ouvir a palavra do Senhor. E aí, versículo 24 diz assim: então falou Pedro dizendo, agora Pedro vai dizer: reconheço por verdade. Eu já estava percebendo, mas eu tenho que reafirmar. Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, de qualquer raça, de qualquer povo, de qualquer cultura, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então esse é um ponto chave para entender o que vai acontecer. Né? O derramamento do Espírito na casa de Cornélio, por que vai acontecer? Pedro está reafirmando que ele reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está dizendo assim, Deus não está só do lado dos judeus, só do povo que nasce da semente de Abraão, não. Agora Deus, ele viu claramente que Deus é de todas as nações, amém? Amém. Em qualquer nação do mundo, em qualquer povo, se tiver uma pessoa que teme a Deus, que busca viver com justiça, que busca agradar a Deus, Deus quer aceitar esta pessoa por meio do Evangelho. E não por meio da justiça própria da pessoa, porque Cornélio era legal, mas ele ainda não era salvo. Né?
então ser aceitável a Deus, quer dizer que Deus vai enviar o Evangelho a todas as nações, e aí homens tementes a Deus e que praticam justiça vão poder obedecer e ser salvos, porque Deus não faz acepção de pessoas no sentido de o Evangelho ser para todos os povos. Amém? Amém. Então Pedro reconheceu isso. Agora Pedro, já tem tantos anos que Pedro está pregando o Evangelho, e Jesus já tinha falado algumas coisas, mas agora Pedro está, vendo mais claramente a vontade de Deus. Amém? Às vezes na nossa vida cristã, nós somos às vezes assim, né? Nós temos aquele conhecimento básico e às vezes nós demoramos para tomar algumas atitudes. Às vezes nós demoramos a ser mais frequentes na ceia do Senhor. Às vezes nós demoramos a ofertar de uma maneira melhor. Às vezes nós demoramos a amar mais os irmãos, ter mais facilidade de convivência, de perdoar. Então nós vamos ver as coisas mais claramente se nós ficamos junto com Jesus. Amém? E aqui Pedro estava vendo as coisas mais claramente agora, porque Deus estava movimentando a igreja. Mas Pedro é um judeu que está vendo isso, porque Pedro é apóstolo, e ele também teve a visão, e o Espírito falou com ele, e as coincidências na casa de Cornélio para ele já são suficientes. Mas Pedro é quantos judeus? Um judeu. E a igreja tinha quantos judeus na igreja de Cristo? Milhares de judeus convertidos. E agora? Bom, algo mais tem que acontecer nessa história. E continuando aqui, Pedro vai pregar agora o Evangelho. Essa parte boa que eu gosto, porque pregar o Evangelho é comigo mesmo. Então ele diz assim, versículo 36, esta é a palavra de Deus, amém? Então, se alguém pregar uma coisa diferente do que Pedro vai falar aqui, não vai estar pregando a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. O que Deus enviou aos filhos de Israel, agora os gentios estavam ouvindo. Note bem a adaptação que Pedro vai fazer para os gentios. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho do quê? Da paz entre todos os povos, agora entre judeus e gentios, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, judeus e gentios. Ele estava aplicando a mensagem. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também, lá em Jerusalém, tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, sim, mas não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, os apóstolos, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgira dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém? Então Pedro estava animado com a pregação? Pedro estava animado com a pregação, igual eu estou animado aqui, né? Pedro estava falando tudo. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é juiz de vivos e de mortos. Ele pregou, ele fez o bem.
Os judeus o mataram, mas Deus ressuscitou. E agora ele oferece o quê? Salvação para todo o que lhe obedece. Todo que nele crê recebe remissão de pecados. Está vendo? Então, Cornélio, ele podia crer em Jesus. Cornélio podia saber que Jesus tem a promessa de perdoar os pecados, porque ele morreu na cruz. Amém? Ele é a testemunha verdadeira de Deus para a humanidade. Enfim, então Pedro está animado e pregando. Bom, mas Pedro tem que falar do batismo na água, não tem? Pô, mas será que ele ia falar do batismo na água? Porque batizando os gentios ele ia se complicar com os seus compatriotas judeus. Né? Bom, mas ele está pregando. Eu não sei onde ele ia parar. Mas Deus vai agir para completar a missão de Pedro. Porque a missão não seria fácil. Então, note bem o que vai acontecer. Versículo 47. Versículo 44. Acontece algo semelhante ao batismo com o Espírito Santo que os apóstolos receberam em Atos 2. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem eram os que ouviam a palavra? Da família do Cornélio. Exatamente, todos os gentios. Todos os da família de Cornélio, seus amigos íntimos, seus parentes, eles estavam vidrados. Imagina alguém vidrado na pregação da palavra, assim, estamos entendendo, ótimo, Pedro, que maravilha. E aí, de repente, Deus surpreende judeus e gentios. O Espírito Santo vem sobre os que ouvem a palavra, sobre os gentios. Versículo 45. E os fiéis, os crentes, os irmãos que já eram batizados, judeus, e os fiéis que eram da circuncisão, que eram circuncidados, que eram judeus, e que achavam que só os judeus eram o povo de Deus, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro acompanhá-lo, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam disso? Versículo 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Está vendo? Então, de repente, está vendo como essa ação do Espírito Santo é semelhante àquela ação 10 anos atrás, no dia de Pentecostes? Novamente, Deus escolheu as pessoas, o lugar, independente das circunstâncias. Note bem que Pedro não está batizando ninguém com o Espírito Santo. Pedro estava pregando a palavra. E o sermão é interrompido quando Jesus, resolveu derramar do seu Espírito, sobre os gentios que ouviam a palavra. Então, e os judeus que vieram com Pedro ficaram admirados. Como é que ele, sendo de outra raça, Deus está concedendo o dom do Espírito Santo para eles? E esta frase, que o dom do Espírito Santo, não significa necessariamente a presença interior do Espírito Santo. Tudo que nós lemos tem que ser interpretado dentro do contexto. Nem toda frase significa a mesma coisa em todas as partes da Bíblia. Tudo tem o seu contexto. Então aqui, o que os judeus estavam vendo era a manifestação do Espírito externa sobre a família de Cornélio. Ou seja, o Espírito os controlou momentaneamente para mostrar que o Espírito podia agir sobre os gentios. Então você lembra que pessoas podiam sofrer a ação externa do Espírito sem necessariamente estar salvo, ser piedoso ou ter a presença interior. Por exemplo, quando Saul, no Velho Testamento, ele foi e chegou perto de Davi e Samuel, o Espírito controlou ele.
e ele ficou lá, né, parado, deitado e profetizando. Então o Espírito controlou, mas ele já não tinha mais o que? A unção do Espírito. Era uma ação externa do Espírito sobre ele. Você lembra que o próprio apóstolo João disse que Caifás pronunciou uma palavra sobre digamos, guiado pelo Espírito, quando ele disse que um homem tinha que morrer pela nação. Então, realmente, Jesus ia morrer pelo seu povo, né? E se você nota bem a vida de Sansão, por exemplo, Sansão não era uma pessoa piedosa, mas o Espírito vinha sobre ele, e aí ele tinha força para lutar, não é isso? E aí quando ele precisava, o Espírito vinha sobre ele, ele tinha força para lutar. Então, nesses exemplos, o que eu estou explicando é que, semelhante a isto, parece que a casa de Cornélio, né, não recebeu a presença interior do Espírito Santo. Né? O dom do Espírito Santo é a maneira que os judeus se referiram para essa manifestação externa que o Espírito estava fazendo com um propósito bem determinado. Né? Bem, então, porque senão nós teríamos que admitir aqui o caso de pessoas que estavam recebendo a presença interior do Espírito antes do perdão dos pecados, né? Ou a parte do perdão dos pecados, ou sem demonstrar crer no Evangelho, de fato através do batismo, para ser selado pelo Espírito. Ok? Então, então aqui, né, a frase o dom do Espírito é o que eles estão vendo, a maneira que eles estão se referindo à manifestação externa do Espírito sobre a casa de Cornélio, né? E eles então estavam admirados porque eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então os judeus entenderam, né, aquelas palavras de louvor e adoração que estavam saindo dos lábios da família de Cornélio. Mas entenderam em qual língua? No aramaico, né? No aramaico ou em línguas que eles eram mais familiarizados, né? Então lembra que a passagem que define o que é o dom de línguas é Atos 2. Então aqui não existe motivo nenhum para você achar que eram línguas diferentes do que idiomas humanos falados sem nunca ter aprendido, né? Muito bem. Então, agora o que vai acontecer então, né? Então Deus está mostrando alguma coisa aqui, né? No versículo 47, começando aí no fim do 46, né? Então perguntou Pedro para esses fiéis da circuncisão que estavam admirados de ver a ação do Espírito sobre pessoas que não eram prosélitas, que não eram judeus. Então perguntou Pedro para esses irmãos: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então note bem, note bem que além de eles receberem a ação do Espírito, semelhante, note bem o que eu estou dizendo, semelhante não é igual. Semelhante ao que os 12 receberam no dia de Pentecostes, né? Pedro ainda assim, mesmo eles falando em línguas, engrandecendo a Deus, e os judeus admirados com aquele sinal, Pedro olha para os irmãos judeus que foram com ele e pergunta: e aí, alguém teria coragem de dizer não ao batismo dessas pessoas? Que assim como nós, Deus não fez